Olá, pessoal! Uma alegria hoje, estamos de novo aqui. Dessa vez o amor está no ar. Já temos aí o Dia dos Namorados, né? Não à toa nós decidimos pelo tema do amor, que é um tema tão pertinente na nossa vida. Sejam muito bem-vindos conosco. E antes da gente começar a falar sobre o amor, que é um tema tão vital, que nos acompanha em todos os aspectos da nossa vida, que é alimento para a nossa vida, por falar em amor, todas nós temos um amor muito grande pelo Crescendo Instituto. E a Edna vai falar um pouquinho sobre ele, porque ele é o nosso amor hoje. Com certeza. Então, bom dia. Novamente, vou falar para vocês sobre o que é o Crescendo. Estou aqui representando o Crescendo Instituto, né? O Crescendo, ele é um instituto que atende gratuitamente a crianças e adolescentes de baixa renda, comprovada e sem convênio, tá? Então, a criança, ela passa por uma triagem, a família passa por uma triagem e verifica a comprovação da baixa renda. Passando por essa triagem, essa criança é atendida onde ela precisa. Nós atendemos em psicoterapias, psiquiatria, psicopedagogia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Estamos sem terapeutas ocupacionais no momento. Por isso, se alguma terapeuta ocupacional ou se algum terapeuta ocupacional estiver assistindo a este podcast, por favor, se voluntarie. Nós somos um corpo de, por ano, cerca de 100 voluntários, 80 a 120 geralmente por ano, nessas 5 categorias profissionais. Então, nós atendemos a uma criança ou a um adolescente de graça e o importantíssimo para nós é que nós ganhamos supervisão de graça para os casos que nós atendemos. Os nossos grupos de supervisão, eles são semanais ou quinzenais ou mensais, e nós consideramos que esses grupos de supervisão são uma aula para nós, uma aula não só acadêmica, mas uma aula de vida. São situações muito significativas para o nosso crescimento profissional, para o nosso crescimento técnico e, além disso, nós estamos fazendo o bem a uma criança e a um adolescente, ajudando-os a resgatarem a dignidade de vida. E, por que não hoje, né? O amor próprio, principalmente, né? Então, enquanto a gente ajuda, nós também somos ajudados. Precisamos muito de voluntários nessas áreas e em outras também. Não com tanta assiduidade, mas a gente precisa de especialidades médicas muitas vezes, né? Muita criança, adolescente precisam de outros tipos de atendimentos. Então, por favor, se candidatem ao voluntariado do Crescendo. Faz bem. Isso significa que a gente se ama, se promovendo o bem, e ama o próximo, promovendo o bem ao próximo. Voltando agora à nossa coordenadora do podcast, a Andréia. Isso mesmo, muito, muito bom. Bom, vamos lá então falar sobre esse assunto. Eu amo falar sobre o amor, eu acho que esse é um tema que me atravessa e, de certa forma, atravessa todos nós, né? Eu fiquei pensando aqui, o que é que afeta e o que direciona a maneira como nós amamos as pessoas mais próximas, as mais distantes? O que define a nossa maneira de amar? Qual é o nosso estilo amoroso? Por que às vezes nós experimentamos no amor o que nós não queremos experimentar de forma repetida? Quantas vezes, né, nós falamos, não é possível, eu estou nessa de novo, né? Por que isso acontece conosco? Essas e outras perguntas nós vamos trazer como reflexão, responder na medida do nosso tempo, né, que é curto. E eu queria começar com uma reflexão do Freud, que ele diz assim, né, no livro Os 3 Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, que todo encontro de amor, olha isso, todo encontro de amor é, na verdade, um reencontro. Todo encontro com o nosso objeto de amor é, na verdade, um encontro com o nosso objeto de amor, com todos os nossos anteriores objetos de amor. O que ele está querendo dizer com isso? Por exemplo, a maneira como eu amo
o meu namorado, a minha namorada, o meu par amoroso, o meu filho e as pessoas próximas, tem a ver e é um efeito da maneira como eu experimentei o amor na minha família, né? O Freud fala sobre o infamiliar e o familiar, que ele quer dizer exatamente isso. Então, ali atua muito, muito do nosso inconsciente que a gente nem tem acesso. Né? Por que é que eu experimento repetidas vezes a mesma coisa que é tão indesejável por mim mesma? Né? Então, eu acho que a gente poderia começar a pensar, né, o quanto de fantasia inconsciente nossa a gente projeta em quem a gente ama. Eu acho que isso que você está trazendo, né, nessa relação do inconsciente, com a repetição, o Milan Kundera vai dizer que o amor é sempre uma metáfora. Isso. Né? Porque o amor é uma substituição de algo que se viveu. Não é? Eu estou sempre em busca, segundo Freud, de algo que eu já conheci e que perdi. Não é? E, portanto, a gente vai vivendo nessa dimensão de uma busca. Não é? Eu acho que a repetição ela está ligada a isso porque a gente experimenta o amor como uma coisa aprendida e não como algo instintual. Né? O amor ele não é instinto. O amor ele é algo que se recolhe. É algo que se recebe primeiro. Se recebe primeiro. Se introjeta primeiro. Não é? Para o bem e para o mal. Sim. Dentro desse campo do que é um modelo. Não é? Para o saudável e o patológico. Né? Para o saudável e para o patológico, traduzindo muito bem. Sim. Simone, você percebe essa questão, né, da maneira como, essa relação visceral, da maneira como nós experimentamos o amor e a maneira como nós amamos? Sim, eu acho que a Cibele falou uma coisa muito interessante, né? Porque o amor começa no outro, né? Não começa em nós mesmos, né? E saindo um pouquinho da psicanálise, eu fiquei pensando que o amor tem um dado muito curioso sobre isso, que na psicologia ele só começou a ser estudado a partir da metade do século passado, a partir da metade do século XX. Então, o Freud, os filósofos, os poetas, todo mundo já falava de amor, mas ninguém entendia o amor como algo que precisa ser aprendido, né? Melanie Klein falava, né, desse caminho, mas o amor como um aprendizado, né, ele é marcado no Erich Fromm, né, quando ele escreve A Arte de Amar, e que ele vai dizer, a gente nasce se separando de uma condição, e aqui palavras minhas, né, supostamente amorosa, né, e a gente precisa, né? E o amor é uma arte porque a gente precisa aprender, né? A gente precisa primeiro conhecer, depois aprender, depois como um exercício, né? De amar, de se exercitar, treinar a nossa resposta amorosa, por assim dizer, né? E criar responsabilidade. A psicanálise explica isso lindamente, né? Desde Freud até os autores mais contemporâneos, mas eu acho isso um jeito muito bonito de falar, né? Do amor como algo que é dinâmico. E eu preciso, sim, né? E ele é mais do que isso, né? Quando a gente cria uma consciência, amar se torna uma decisão, né? Amar é uma decisão, porque senão a gente cai naquilo que o Bauman vai falar da fluidez, né? Da liquidez do amor. Né? Eu viro uma coisa aqui, eu viro outra coisa ali, e se o outro não é a coisa que eu quero, eu despacho. Eu não cuido, eu não me dou, eu não amo. Né? Vocês vejam que interessante, né? Eu acho que em menos de 10 minutos, sim, menos de 10 minutos, nós já falamos sobre 4 autores, não é? Então, vejam só como o amor, ele é amplo, como o amor, ele se difunde pela própria natureza dele, a própria essência do amor. É interessante porque falar do amor me emociona muito.
né? Eu acho que é algo assim que mexe na minha intimidade. Mas como o amor, ele é autotransbordante, né? E como que ele pode promover a nós essa abundância na relação com o outro. Inclusive, citando Freud novamente, né? O Freud tem, eu sempre que posso, sempre que ocorre sobre o amor, eu falar sobre o amor, eu cito exatamente, desculpem-me se vocês já conhecem vocês duas, né, que é mais antiga, essa minha colocação ela é mais antiga, mas eu cito sempre um texto do Freud que, curiosamente, ele fala sobre o narcisismo. Né, que é o amor reverso do que o que a Cibele colocou, né? Vem, mas fica em mim, não transborda para o outro, né? Então, Freud tem um texto chamado Introdução ao Narcisismo, onde ele, para mim, é a frase mais bonita, mais bela do que eu já li do Freud, onde ele fala o seguinte, abre aspas, estaremos fadados a adoecer se não amarmos, ou se não amarmos, estaremos fadados, ou seja, o destino será o adoecimento se nós não desenvolvermos essa competência para o amor. Eu particularmente penso, é uma opinião muito minha, né, que o amor em relação ao outro, dentro até do conceito freudiano, né, o amor em relação ao outro, porque a gente nasce sem saber e depois aprende a se amar. Né? Isso lá no bebezinho, que chama-se de narcisismo. Depois a gente desenvolve a competência para a relação objetal, segundo a psicanálise, que é o amor ao outro, o amor à vida lá fora, de uma forma geral. E eu tenho uma noção mais ou menos assim, né? Eu tô aqui, vou pagar pelo meu ponto de vista, não é necessariamente freudiano, mas é a partir do Freud. Eu penso que em algum momento de auto-amor do bebê, do ser humano, do narcisismo, o amor passa a ser tão abundante, essa essência da vida, porque é difícil a gente pensar no amor sem vida e na vida sem amor, né? Então, de repente, o psiquismo, ele é inundado pela libido, pelo amor, pela pulsão de vida. E instantaneamente o bebê sai dessa condição narcísica e parte para o amor ao outro. É como se, assim, se a gente imaginar uma circunferência, psiquicamente falando, é como se furasse. É tudo tão abundante em termos de pulsão de vida, de desejo à vida, de desejo de colocar essa constituição amorosa dentro de cada um de nós no bebê, que fura o psiquismo e aí transborda, desculpem a redundância, mas transborda para fora e busca um objeto, uma pessoa, um cachorrinho, um gatinho, um passarinho, uma flor, uma planta para amar. No bebê é quem cuida dele primeiro, né? Então eu acho particularmente essa visão muito bonita e assim acomoda muito o meu entendimento sobre quando é que a gente sai de uma condição de auto-amor e vai para fora, né? E coloca o auto-amor no outro, saindo da condição do narcisismo e indo para uma relação objetal. Isso para mim explica, né? Essa abundância interna que não dá conta de ficar dentro da gente e de repente sai e vai buscar algo ou alguém, né? Eu lembrei aqui de uma frase do Lacan que eu acho linda, que ele fala que o amor se reproduz porque a via de acesso ao ser do outro é o amor, né? Então, pensando nas nossas maneiras de nos comunicarmos, né, de forma ampla, não só do que é dito, do que não é dito, do que é expresso com o nosso corpo, uma comunicação com amor é diferente, é muito diferente de uma comunicação sem amor. Sem amor, a via de acesso fica muitas vezes interrompida, né? E eu gosto muito de uma metáfora do Freud que ele fala que, na realidade, o amor da mãe, principalmente, o amor formata o crânio do bebê ao sair da pelve materna.
né? Então, é forte isso, né? E forte para a gente ver o quão representativo, né? Não só o amor da mãe, mas é o amor do cuidador, o amor do pai, o amor da mãe num primeiro momento, porque é da pelve dela que vai sair o bebê, né? Eu acho isso muito bonito do Freud. Deixa uma impressão, né? É isso que você está dizendo. Carinho, o crânio né? fica Sim. com uma impressão daquilo que sim, é. Se a gente puder pensar, você está amado. E acho que ligado, né? Voltando lá ao narcisismo, né? Você tem que se ligar, né? Você tem que permitir essa ligação. Agora, vocês estão falando, e eu estou aqui pensando, né? Que às vezes o amor da mãe, o amor do cuidador, o amor das primeiras experiências amorosas, ele é falho, né? E essa falha amorosa, né? Ele é poroso, ele não é liso, né? Isso caminha com a gente pela vida, né? Que é a hora que quando você fala, né? Nossa, e os desencontros, né? Do amor. Nossa, né? e como então, temos desencontros no amor. Principalmente hoje em dia. Nossa, né? Sim. Nesses tempos de Tinder, como é que tá isso, né? Sim. Acho que a Edna estava falando de uma coisa importante nessa leitura do narcisismo, que é, para o Freud, a ideia de trabalho, ela é muito importante, né? Ela é muito importante para o sujeito do inconsciente, né? Então, assim, esse amor, ele é resultado de um trabalho. De um esforço. Dá de um trabalho, esforço, né? Um trabalho Ficar muito... no campo do narcisismo é um tanto confortável, assim, tem seu preço, é claro, tem um preço. Mas sair requer movimento, né? Requer movimento. E o que a gente está vivendo hoje, assim, eu acho, né, nesse campo do encontro, porque o amor ele precisa ser uma aposta nessa busca. Mas hoje o que se espera, me parece, vocês vão me falar o que vocês pensam, né? O que a gente está vendo acontecer, essencialmente, é uma promessa. Eu busco uma promessa. Eu abro aqui um aplicativo, há portfólios. Esses portfólios precisam dar match, não é? E aí, assim, quanto é que o sujeito hoje suporta daquilo que fracassa? Porque fracassa, essencialmente, fracassa no campo desse amor primeiro, né? Então, a criança é acolhida numa família, se tudo deu certo, veio do desejo, né? Que é o que você está dizendo, uma certa aposta no que houve um amor, mas, digamos, há um desejo, minimamente, concebido a partir dali, não é? Há uma permissão, pelo menos. Há uma permissão, no mínimo. se espera, não é? Portanto, assim, não há garantias de que aquilo que nasce, não é algo... Não é? Talvez seja algo que eu vou amar, mas não necessariamente o amor de que não eu está gostar. dado, né, Sibeli? Não está dado. Só porque você nasceu, você está garantido. Só porque você não vai. nasceu, está garantido. A aposta nesse trabalho, na busca, ela é essencial. Não há garantias. Não há garantias. Eu me lembrei de um trecho de Águas de Março, né? É promessa de vida no seu coração. Sim, é bem isso. Eu acho que é isso. Aliás, essa música né? é linda, né? Quando você abre, né? Que eu acho que é isso que você fala. Quando você vai a um encontro, seja como for, né? Seja o encontro do nascimento, a mãe e o bebê, seja o encontro através do aplicativo, a promessa de vida no seu coração. E você falou uma coisa muito interessante antes, Sibeli, que eu acho que é a questão do trabalho, né? O trabalho analítico leva a um autoconhecimento. E se você não se conhece, você não tem como amar, porque você não sabe o que você tem para dar. E muito menos o que você quer receber. E o que você quer receber. Né? Eu acho que um grande ganho do trabalho analítico é você conhecer as suas fantasias inconscientes, tornar consciente a sua família, olha que ato falho, a sua família. Nada, tudo nada. A gente conhece tudo bem. Nada falho. Aqui tá dentro e aqui tá nada fora. falho, né? Mas eu penso que a salvação de você ter o outro como outro, né? Se relacionar com essa alteridade do outro, é você se dar conta e tornar consciente a sua projeção
das fantasias inconscientes que você coloca sobre o outro, né? Eu acho que essa é a grande salvação para nos relacionarmos com o outro sendo o outro. Aproveitando a palavra salvação, me lembrei, que inclusive eu preparei, decorei, já tenho decorado dentro de mim essa frase, atribuída a Cecília Meirelles, tá? É atribuída a Cecília Meirelles. Ela coloca, entre aspas, a única salvação individual que conheço é o amor ao outro. Né? Então, a gente nasce para amar. Porém, né, de acordo com o comecinho da nossa conversa de hoje, esse amor tem desencontros. Esse amor traz sofrimento. O amor, de uma forma geral, né, traz sofrimentos. Esse amor traz angústias. Esse amor traz frustrações diante das nossas expectativas. E este amor precisa de um esforço permanente, não é só para cultivar o relacionamento com quem quer que seja. Esse amor, ele implica em esforço, porque saindo de mim já é um esforço que eu tenho que fazer. Colocando sobre o outro já é um esforço que eu tenho que fazer. Nessa colocação sobre o outro, eu estarei projetando o que a Andréia falou no começo, que são os antigos dentro de mim, né? Que Cibele também falou, são os primitivos dentro de mim. Então, é um esforço constante amar. Mas é bom. É bom demais. É vital. Está no centro, né, do desejo humano. Então, sim, tudo aquilo que se vincula ao bom e aquilo que eu quero para mim e que eu desejo para o outro, né, tem o amor no centro. Não é? Então, assim, o que eu quero para minha vida? O que eu quero para a vida dos meus filhos? Que eles amem. Sim, sim. Quando a gente fala que eles sejam felizes, na verdade, a gente está falando do quê? Que eles, né? amem, que eles possam ser amados. Sejam amados. Agora, assim como a felicidade, né? De novo, eu vou falar da música, né? Tristeza não tem fim, felicidade sim, né? Eu tô bem pessimista. Não, música, poesia são bem-vindos aqui, vamos lá. Você está na vida, o amor é a vida. Né? Então, eu acho que, assim como a tristeza e a felicidade não são contínuas, né? Tanto a tristeza quanto a felicidade, elas têm uma curva na nossa vida, né? Momentos de felicidade, momentos de tristeza, né? E o amor também, existem momentos de mais amor e momentos, não sei se de menos amor, mas de um recolhimento maior. Eu me lembrei de um texto do Rubem Alves, que se chama Madrasta e o Espelho. Esse texto é lindo. Lindo. Sim. Então, ele fala que a madrasta da Branca de Neve é a personagem mais interessante para ele. Porque a madrasta, todos os dias, acorda e vai para o espelho e diz: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o que todo mundo quer é ser belo aos olhos do outro, né? Eu não vou contar a crônica inteira aqui, porque senão é muito tempo. Mas ela fica furiosa quando o espelho diz: não, você não é a única, né? Existe alguém mais bela, né? Eu acho que essa é a dor do amor, né? Quando você não se vê mais bonito, você não vê mais aquilo que você projeta no outro, não é bem aquilo, né? Quer Pode falar? Não, eu ia só colocar essa coisa de como que o amor se constitui, né? O quanto que esse espelho, sendo o outro, me confirma amável, né? Aliás, o amor próprio, ele só é construído se eu me sinto amada. Se eu não me sinto amada, o meu amor próprio não é construído. Simples assim, né? Então, nesse sentido, não escapamos de seres relacionais que somos e do quanto nós precisamos o tempo todo da confirmação do outro. Eu ia falar mais ou menos isso mesmo, né? Psicanaliticamente falando, a gente se faz através do outro. Através. E depois a gente vive para o outro. Que é aquilo que você falou, né? Então, é uma busca de algo que a gente denomina de amor, né? Se a gente for pensar, filosofia, antropologia, sociologia, né? A própria poetas, psicologia, a teologia, né? A literatura, todas as grandes instituições de sabedoria deste mundo terreno, né?
todas elas falam sobre o amor. Porque o amor faz parte ou é a própria essência da vida. Isso não significa que a gente não odeie. Não é? Isso não significa que a gente não faça as compulsões, as repetições, ou seja, repetidamente a gente faz más escolhas em função dos maus momentos que vivemos com o nosso pai e nossa mãe. Querendo ou não, são os nossos primeiros objetos de amor, são as nossas primeiras figuras amorosas e também odiosas, né? Odiosas no sentido de que nos frustram quando bebês e a partir daí durante a vida inteira. Então precisa de um equilíbrio e, repetindo o que a Cibele falou, de muito trabalho, de muito esforço para a gente poder acertar nas escolhas. Isso é muito difícil, por isso que a gente sofre tanto amando, né? Sim, e eu acho importante isso que você está dizendo, porque assim, isso coloca as coisas no campo de ninguém vai acertar de saída. E acerta? Desculpa, essa é uma boa pergunta. Você que vai escrever, análise. Vamos fazer. Essa é uma boa pergunta. Porque isso é o fruto de um trabalho, mas que implica em errar. E esse repetir, ele está colocado na psicanálise, no campo da pulsão, de morte, da destrutividade, enfim, ok. Mas é impossível. É impossível não repetir isso. Né? Pegar esse fragmento, essa marca que o primeiro exemplo deixou e que vai servir para eu identificar alguma coisa no outro e às vezes que não é uma coisa legal. Uhum. E que eu vou ter que ir de encontro a isso. A gente não nasce para amar. Apenas. A gente também destrói. Mas a gente ama. Né? Talvez fique um pouco complexo isto, mas essa dualidade é importantíssima de ser integrada à nossa vida. Né? Nós temos, sim, a propriedade do amar dentro de nós, como essência de vida. Mas nós, amando, destruímos. E destruímos por quê? Pelos momentos de frustração e de infelicidades do passado. E é aí que estão as nossas escolhas, que eu brinquei aqui agora falando sério, né? A gente acerta? Será que? Não é? Será que existe esse acerto poético, esse acerto nivelado nas nossas amizades, nos nossos coleguismos, na nossa ação de paternidade, maternidade e filiação, porque podemos ser pais e mães quando adultos, mas já fomos filhos e somos filhos, né? Nos nossos colegas de trabalho, nas nossas funções exercidas, né? Será que é tudo niveladinho? Não. Nascemos, amamos, mas no amar podemos destruir. Né? E há que se suportar. Sim. Há que se suportar isso. Sim. Não é? Que eu tenho essa capacidade dentro de mim, por isso é tão difícil. Não é? Há que se tolerar. Bom, o outro é falho, ele falta, não é? E aí o que eu faço com isso? E o quanto isso mexe com a minha fantasia de completude, né? Porque quando eu vou para o amor, eu pressuponho, né, equivocadamente, eu não pressuponho mais. Eu tô falando, gente, mas isso talvez inconscientemente tenha em mim, né? E aí tô falando de todos nós também. O quanto nós buscamos no outro aquilo que nos falta, né? Isso é uma condição que nos leva a lugares dentro do amor muito sofrido, porque o outro não vai nos completar. A função do outro não é trazer para nós o que nos falta, né? E a gente busca e busca incessantemente, como se o outro viesse nos salvar de alguma coisa, né? Acho que a gente podia falar um pouco, o que vocês acham, de como é que concretamente a gente percebe, nos percebemos amando no cotidiano, assim, né? Pensando freudianamente, né? Nos estilos amorosos, por exemplo, amar narcisicamente, né? Freud fala que quando a gente busca amar na posição narcísica, a gente busca alguém igual a nós, alguém que já foi igual a nós,
ou alguém que nós gostaríamos de ser, né? Então, isso vale pensar, né, no como é que eu amo, né? Aí fala também da escolha anaclítica, né, que é o outro como apoio. Então, eu busco o outro, né, pelo desejo de receber esse apoio, esse cuidado, né? E aí tantos outros estilos, né? Não sei se você quer falar alguma coisa, Edna, em relação a isso? Então, aproveitando isso, nós temos a forma narcísica, segundo Freud, a forma anaclítica e depois a forma de relação-objeto, ou a relação objetal, que é essa do amor para o outro, para com o outro, né? Então, primeiro eu fico, de um jeito bem simples, primeiro eu fico fechadinho em mim, como bebê, ou como adulto, diante de algum momento estressor. Né? Voltamos ao podcast da ansiedade, o que faz a gente ficar tenso, ansioso, né? A pressão interna e tudo mais, né? Então, esse movimento de autofechamento, uma relação narcísica comigo. A relação anaclítica, onde eu uso, não no mau sentido da palavra, no sentido de manipulação, mas onde eu uso o outro, né? E depois a relação objetal, que é aquele despertar que eu falei agora para vocês do narcisismo ao outro, transbordamento do amor que ocorre a hora que dentro de mim tem um amor tão extenso que ele tem que, desculpem novamente a redundância, sair para fora, né? E aí eu busco algo ou alguém. Então, essa forma de apoio, ela pode ser benéfica, Andréia, não é? Sim. Mas ela também pode ser maléfica. Sim. Né? Por quê? Porque se eu me frustrei e não trabalhei com isso, ou indiretamente comigo mesma, ou diretamente, ou não fiz análise para trabalhar as minhas dores diante dos primeiros objetos de amor, pai e mãe, eu vou tender a uma repetição complicada. Não é? E essa repetição complicada vai me levar a buscar um apoio maléfico a mim. E talvez até maléfico ao outro. Né? Então, é importante que a gente se cuide antes de uma escolha amorosa importante pra gente, se for possível, né? Às vezes até né? Uma dupla ou alguém começa a se apaixonar por alguém e vai buscar uma análise para verificar que pontos ela pode melhorar para estar com essa pessoa, por exemplo, né? Ou a maternidade, a paternidade, a mãe e o pai vão buscar uma análise ou uma psicoterapia que seja, não é? Para verificar onde que ela pode melhorar, a pessoa, pai ou mãe, podem melhorar para cuidar do filho. Então, aí sim, estaria dando um up no amor. Do alto amor para um apoio, porque sempre são representantes de pai e mãe, não é? Os nossos amores. E para depois eu buscar aquela pessoa pelo que a pessoa é. E não para o que ela representa de antigo em mim. Isso é muito importante. Isso é importante. E isso é salvação, né, Andréia? A palavra sua, né? Sim. E da Cecília Meirelles. Essa é a salvação. Que eu busque o outro no significado importante dele como essência para mim. E que ele também possa fazer isso. Esse trabalho todo que nós estamos falando não é só da gente. Sim. Tem que ser um trabalho do outro também para que as relações possam dar certo. E da maturidade. Isso. Né? A gente não pode pensar em amor, né, sem pensar num processo de maturação, né, que vai suportar a falta, né, porque nós somos caleidoscópios, né, e o outro também, né. As pessoas são caleidoscópios ambulantes, né? E eu acho que suportar aquela imagem que não te satisfaz, né? Ou suportar... que eu fiquei pensando nas várias formas de amor, né? Que a gente está no amor relacional, né? Que começa com um adoecimento, que é a paixão, né? Né? Patologia e paixão têm a mesma raiz, né? Então... esse amor de parceria conjugal, ele começa num certo adoecimento. Ele também precisa passar por um amadurecimento para suportar as falhas, as faltas, os amadurecimentos que continuam, né? E quanto mais eu consigo amadurecer, suportar a minha vida, melhor eu vou conseguir suportar o outro também. E aqui suportar... no sentido também de apoiar até, né? Que aí a gente volta para o que a Cibele falou,
das relações amorosas atuais, né? Que elas são mais instantâneas, serve e não serve, né? É o prêt-à-porter, né? Tá pronto para vestir. Essa eu não conhecia. Né? E se não servir, tira logo. Tira logo, né? Fácil. Ajusta, dá Tira pra fazer logo. barra, não dá. Então... Quer dizer, se não encontrou, né, assim, Não deu aquela match? coisa que se viu, deu o match, mas aí no segundo momento você foi pro encontro, não era, já tem código, assim, que você manda pra amiga, que você manda pro garçom, né? É claro, tem aí toda uma coisa de segurança, assim, a gente precisa contar com isso, Sim. mas tem uma coisa que é assim, bom, não soou como eu queria, né? Não encontrou a fantasia. Não parece com aquilo que eu vi no portfólio, me tira daqui. E assim, aí precisa me amadurecer, tira, né? Me tira daqui. Me tira, né? Não sou eu que- fico ali é. à mercê, né? Assim, à mercê ou de uma relação amorosa troca. ou de uma relação violenta, supostamente violenta. Eu preciso ser socorrida, né? Acho que você está falando tem muito a ver, porque, olha, tem uma coisa do ser de necessidade, né? O Lacan vai marcar isso. Então, o bebê, ele é esse ser de necessidade. Ele precisa, não é? Ser cuidado, ser amado. No entanto, a gente não é um ser de necessidade para todo sempre, né? O Lacan diz, toda demanda é de amor. Quero leite, não, quero amor, né? Eu quero que você seja isso, não, quero amor. Quero amor. Né? Toda a demanda é de amor, isso é bonito, né? Enfim, mas a gente não pode ser sempre um ser de necessidade. A gente tem que estar nesse laço. Eu entro no laço. Porque senão não tem relação. E tolerar o que não vem. Nossa. Não é porque Sim. o amor, ele combina com a vida, mas ele combina e necessita da tolerância. Né? E qualquer tipo de amor. Qualquer tipo de amor. Né? Sim. E como isso é um aprendizado contínuo, é muito difícil. Não é tarefa fácil, não, né? A Cibele falou, fez uma colocação que me lembrou uma crônica da Ana Sui. Eu vou pedir licença para ler, porque eu acho que é bem interessante. Fala muito assim. Aliás, eu sou apaixonada pelo trabalho da Ana Sui. E esses são 2 livros dela, Não Pise no Meu Vazio e As Cabanas que o Amor Faz em Mim, né? E eu acho interessante porque a escrita dela traduz a nossa maneira literal de amar, né? Com todos os nossos desencontros, com todos os São nossos... cabanas, né? Não são casas, não Isso, são edifícios. exatamente, por isso cabanas. E tem um que eu acho que é uma graça, assim, rapidinho, eu vou ler para vocês. Tulipa azul. Se eu te pedir pão, você me der pão, e eu reclamar do pão que você me deu, não é que eu não quisesse pão, é que eu queria pão e também amor. Se eu te pedir vinho, você me der vinho, e ainda assim eu reclamar do vinho que você me deu, não é que eu não quisesse o vinho, é que eu queria vinho e também amor. Se eu te pedir uma tulipa azul, você me der uma tulipa azul, e eu reclamar mesmo assim da tulipa azul que você me deu, não é que eu não quisesse uma tulipa de outra cor. Não é que eu quisesse uma tulipa de outra cor. É que eu queria uma tulipa azul e também amor. Amor não é coisa que se peça. Por isso peço essas outras coisas todas, mas se você acreditar que quando eu te peço pão, vinho e tulipa azul, eu estou mesmo te pedindo pão, vinho e tulipa azul, então me terá sempre insatisfeita. É o Uma que a graça, Cibele né? acabou de falar, Exatamente, por isso A que eu gente lembrei tem que desse... deixar de ser, eu acho que a gente não consegue, mas é uma busca permanente, um ser de necessidade. Né? A gente precisa de dar um up mesmo, de crescer, né? Amadurecer neste sentido. Não ser só um ser de necessidade. E ser um ser, vou colocar uma palavrinha aqui agora, né? De aceitação. Né? De aceitação e de satisfação com o que vier. Por isso a tolerância. E eu fico pensando nas voltas que a gente dá pra gente tentar viver algum encontro de amor, né? Nos desvios, né, nas bifurcações que a gente pega, sem saber que estamos pegando, e desviamos do que é talvez mais simples, né? E que tem a ver com o que você falou, eu gostei do que você falou, eu acho que a nossa capacidade de bem amar está proporcional ao nosso amadurecimento emocional, que não é tarefa fácil, é uma conquista contínua, né? Até por todo o tempo da vida, né? Eu acho que tem uma coisa que vocês disseram, né?
começou na Cibele, você está complementando, que é o seguinte, né? De novo eu pensei na música, né? Ela insiste em 0 a 0, eu quero 1 a 1. Impossível. Não existe relação, nem 0 a 0, nem 1 a 1. Não existe relação empatada. Né? Não existe. Não existe esse empate, né? E aí isso me fez lembrar um conto muito antigo, lá do final dos anos 90, né? Que, então, era uma aldeia em que as pessoas nasciam e ganhavam um saquinho de afeto. E elas trocavam mutuamente esses afetos. Eu quero um afeto, você me dá, eu te dou um afeto, você me pediu, enfim. Até que aparece uma bruxa e diz, olha, ela começa a envenenar as pessoas, né? A partir das crianças. Os afetos acabam. Você pensa que essa bolsinha é mágica? Enganaram você. Não é. E as pessoas começam, então, a economizar os afetos, né? E aí eu fiquei pensando nessa relação, né? As pessoas querem uma relação adequada, né? Um asfalto liso. E não é carroça, não. E pedregulho. É carroça e pedregulho. Quando não é estrada de terra esburacada. E não dá para ser econômico, né? Em nenhuma relação de amor. Não dá para ser econômico numa relação de amor de trabalho ou numa relação de amor parceria romântica ou numa relação de pais e filhos, né? É tão comum a gente ouvir de pais, né, de mães, puxa, mas ele não reconhece, eu faço tudo por ele e ele não reconhece, né? Ou de parceiros amorosos, né? Nossa, mas ele ou ela, né, não reconhece, ou tá, né, tô dando demais aqui, né? Como se fosse algo esgotável, porque a gente coisifica o amor. Eu te dou um presente, eu te dou isso, eu te dou aquilo, né? E acho que a gente tem que pensar, tem que trazer isso para o processo de aprendizagem do amor e de amadurecimento, né? Quem ama demanda amor. A Ana Sui fala isso. Eu gosto muito, é verdade, né? Quando você ama, você naturalmente tem a espera, né, do que vem como resposta. Só que você também é amado, né? Então o outro também está esperando de você. Só que o outro ama do jeito dele, né? Essa é a questão. O outro ama do jeito dele. Essa é a colocação da relação objetal para Melanie Klein. Não é? Sim. Não sou só eu, mas também não é só o outro. Não é? Na verdade, é uma relação objetal, uma relação a dois, no mínimo, né? O amor é uma competência. Não sei se vocês concordam com isso, né? A gente nasce para amar. A vida implica o amor, mas ele é uma ação, né? Ele é uma competência. Então, o ser humano, no seu desenvolvimento, no seu amadurecimento, nas suas experiências relacionais, ele precisa desenvolver esta competência, que na verdade nada mais é do que olhar para o outro e sensivelmente perceber qual é a demanda do outro, diante das minhas possibilidades e diante da minha demanda também. Né? Isso é muito bonito, né? Porque isso exige que você saia da sua referência. Exatamente. É difícil, mas... Sai do narcisismo e vai para o outro. Isso implica separar-se. Isso. Minimamente separar-se. Não é? E, portanto, que o outro também se separe. Não é? E como é difícil, né? Como é difícil perder isso que é precioso dessa relação. Às vezes até do insuportável do que é uma relação. Então, agora eu pensei, né? Uma frase que eu também já tinha pensado, que é de uma música famosa e também é um versículo bíblico, né? Ainda que eu falasse as línguas dos homens, ainda que eu falasse as línguas dos anjos, sem amor eu nada seria. Né? Então, não adianta eu estar dentro de mim, entre aspas, narcisicamente me relacionando comigo a vida inteira. Isso não é vida. O ser humano precisa de um movimento para o outro, assim como precisa de um movimento do outro para si. Se isso não existe, eu nada
seria como ser humano, né? Exatamente isso. Você estava falando uma questão aí da separação, né, Cibele? Eu acho que é um tema interessante, porque quando a gente pensa em separação, a associação que vem é uma coisa ruim. É uma coisa sofrida, é um rompimento, é um distanciamento afetivo, é alguma coisa que vai, como se fosse levar uma parte de mim, né? Sim. E é interessante porque a separação que você está se referindo é uma coisa primordial no amor, né? Você pode falar um pouquinho mais disso, Cibele? A separação, ela não é um rompimento, mas ela é sentida como tal. Né? Então, é difícil você... eu acho que tem uma coisa de uma... Tem uma coisa que imprime uma marca. E eu vou sempre em busca dessa marca. E, às vezes, a própria estrutura do sujeito, aquilo que se torna, por exemplo, essa estrela, essa coisa que eu vou buscar e que eu preciso encontrar. E eu vou me apegando a isso de uma maneira que é difícil de abrir mão. Então, quando o outro parece, né, que não me dá o que eu quero, não é? Eu não suporto a decepção. Eu acho que a gente falou bastante disso aqui. Sim. Né? E aí isso torna a minha vida insuportável. Né? Tem uma fala, não sei como é que é isso para vocês, mas que eu venho ouvindo, assim, coletando um pouco com a juventude, né? Então, assim, não estou feliz. Muito, sim. Não é? Eu não estou feliz. Eu não estou feliz no meu trabalho, eu não estou feliz numa relação, não é? Mas não sai daquilo. Como se a felicidade dependesse do outro. Sim. Como se a felicidade dependesse do outro, não é? E acho que às vezes a gente precisa trocar um pouco isso, né? Assim, então, felicidade o que é? Não é? Essencialmente, minimamente, talvez não ser tão dependente. Separar sem romper. Eu não preciso jogar fora, não é? Nem os meus modelos primordiais. Porque não vou jogar. Sim. Entendi. Nem que você Tá quisesse. impresso Nem no que teu você crânio, quisesse. nem que você faça muito esforço. Não é esse o trabalho do amor, né? Sim. É de construir isso que todo mundo falou aqui hoje. Um auto-amor, condição mínima. E tem um caminho que eu acho que faz com que as pessoas evitem isso, que é a sensação de estar só, a sensação de solidão. Então, se eu me separo, né, nesse sentido do outro, logo eu recolho o que é meu e tenho que dar conta daquilo dentro de mim. Não tem mais o outro para me salvar, né? Então, muitas vezes, o estar só com os seus conteúdos internos é sentido como algo desesperador, né? O que eu vou fazer agora com isso? E eu vou entrar num buraco, né? E, como diz o Winnicott, uma agonia impensável, né? E então eu acho que tem a ver, assim, e na realidade, de novo, a gente falou isso no podcast sobre ansiedade, como é importante que a gente consiga ficar com a gente mesmo. Até para nos prepararmos para melhor amar, né? Porque se você consegue dar conta, minimamente, tá, gente? Não é o tempo todo, não é de tudo, mas minimamente de algumas questões que você projeta sobre o outro, isso já é um adianto nas relações amorosas, né? Então, Andréia, isso que você falou é legal e me fez pensar de novo sobre a questão do texto Introdução ao Narcisismo. Então, vamos pegar as duas coisas que a Cibele e você falaram agora. A separação, acho que ela tem que acontecer em 2 níveis para o amor. O primeiro nível de separação é eu me separar de mim. Não é? Eu me separar de mim, eu sair dessa condição narcísica, que eu acho que foi isso que você falou da primeira vez, não é? Me separar de mim para o outro. Então, eu vou abandonar, sim, o meu auto-amor para estar com o outro, para amar o outro. Aí entra um outro nível, né, que tem que acontecer, mas acontece na vida, em qualquer relação. A outra separação é a separação do outro, né, que vai romper comigo ou que eu vou romper invariavelmente na vida. Então, as relações com as pessoas, que a gente chama de relações objetais, elas embutem
as separações. Agora, a hora que eu me separo de mim e vou a caminho para amar o outro, é a hora que entra a possibilidade de solidão, porque isso vai existir dentro de mim. Eu já não estou mais em mim. Eu já não estou mais comigo, eu estou agora com o outro. E isso faz parte é a questão da relação narcísica, anaclítica e objetal. Né? Isso faz parte da vida. Eu estar com o outro para amar o outro e não só a mim mesmo, implica na doída sensação de solidão. Porém, se eu estou maduro, eu suporto. E que o Winnicott, ele vai falar, né? Quanto mais inteligente, né? Quanto mais equipado o bebê, melhor ele suporta as falhas do ambiente, ou seja, da mãe, né? Então, mesmo um bebê, ele precisa ter essa competência de suportar as falhas do outro. Quanto mais equipado, quanto mais inteligente, melhor eu consigo fazer isso. Sim, a gente fala muito sobre o amor do adulto, né? Mas o bebê já tem competência e deve desenvolver, porque dentro da condição de bebê, ele já tem um amadurecimento relativo àquele momento da vida dele, que o faz competente para amar e tolerar as frustrações que vêm, geralmente, de quem cuida. E geralmente, quem cuida é a mãe. Né? Sim. Eu fico pensando sempre assim no cotidiano da vida também, né? Trazendo o que a gente está falando um pouco para o que a gente encontra no consultório, para o que a gente encontra na vida, para o que a gente encontra dentro de nós mesmos, né? E eu fico pensando o quanto que é importante, né, essa separação, essa capacidade de estar só e conhecer as nossas fantasias inconscientes. Porque o que acontece, né? Por exemplo, se eu começo a namorar, né, e começo a sentir muitos ciúmes, né, e o ciúmes tiver a ver com um conteúdo de abandono, de medo de rejeição dentro de mim, vivido lá atrás, né? Não importa o outro, essa é a questão. Não importa o outro, não importa o que o outro faça. Ali eu vou despejar a minha fantasia inconsciente de que eu vou ser abandonada ou vou ser rejeitada, né? Não que nós não temos que levar em conta as nossas questões relacionais. O outro também nos afeta o tempo todo. Nós afetamos o outro e o outro nos afeta. No entanto, quando eu tenho desconhecido dentro de mim, que tem uma dor lá de trás, de abandono ou de rejeição, e que qualquer um é representante disso, né? Para mim, a ameaça de abandono e rejeição hoje, aqui e agora, não há relação possível, não há o que o outro faça, né? Então, o quanto que também, assim, não tem amor que suporte alguém mal resolvido, falando português claro, não é, gente? Porque isso compromete toda a relação, toda a história, né? Então, assim, será que o outro... o quanto o outro tem dele no meu incômodo e o quanto que tem de projeção minha sobre o outro nas relações amorosas? Então, a mesma pergunta que eu fiz para a Sibeli, eu vou fazer agora. Mas será que tem alguém bem resolvido? E não. Fiquei pensando nos atravessamentos também do amor, Sim. né? Existem coisas que não são minhas, não são do outro, são da vida. E elas atravessam, né? Por favor. Não, por exemplo, né, até o Freud fala, como que nós adoecemos, né? Nós adoecemos por conta do ambiente, então as catástrofes, por exemplo, que aconteceu no Rio Grande do Sul agora, né? Então as pessoas começaram do zero. Isso é traumático, isso é um impacto na vida das pessoas. A gente adoece pelo corpo, porque nós adoecemos mesmo, estamos com alguma doença, né? Ou nós adoecemos por conta das nossas relações, né? Então, pelo amor. Pelo amor, exatamente. Amor também adoece. Esse é outro lado do amor. Exatamente. Não é? É o amor que adoece, né? Eu acho que esse amor que adoece, assim, pegando um pouco do que vocês falaram agora, né? Do ciúme, a gente está falando sempre de relação de objeto, né? Então, quer dizer, a questão está em... Não há um objeto. Há que se mover essa cadeia, né? Então, o separar-se não significa, e o estar só não significa, tô super bem resolvida. Sim. Tô aqui, eu na minha casa, eu, meu cachorro, eu e meu gato, eu e meu peixe, não preciso de ninguém. Não é isso. Porque no que eu me separo aqui, eu me alieno na sequência a um outro campo. Não é? Nós somos apaixonadas pela psicanálise.
Isso é um objeto de amor, de interesse, né? É um dos objetos que nós amamos. Estou supondo, né? Estou acreditando nessa aposta. Amamos a psicanálise, não é? Mas não ficamos paradas aqui. Temos outros objetos, nos completamos ou tentamos nos completar a partir do momento em que eu me alieno e me separo, eu me alieno e me separo, não é? É uma busca contínua que está lá no desejo. Agora, quando a terapia não está em dia... Terapia em dia. Aprendi essa expressão recentemente. Quando a terapia não está em dia, você fica na separação, porque nascer é traumático. Nascer é separar-se, né? E é ter a ideia de que você vai se separar, até que a morte nos separe, né? Então, precisa, no meio disso, né, deixar viver, né? Deixar viver esses encontros amorosos, seja o tempo que eles durem, né? Seja um investimento mútuo que possa ser feito, independente do tipo de relação amorosa, né? Porque a separação, o luto, né? Essa elaboração e essa prontidão para um novo amor, seja um novo trabalho, né? Uma nova relação amorosa, né? Aconteça, porque senão a gente fica na melancolia, né? Senão a gente vai ficar numa eterna melancolia e por isso a depressão, né? Sim. Há uns dias atrás, uma adolescente me perguntou quanto tempo dura um namoro. Eu achei tão interessante, porque ela já pressupõe que vai terminar. Sim. Né? Sim. Não sei. Eu tô perguntando para começar. Para começar. Devo começar ou não? Eu vou investir, porque se durar pouco, eu não vou começar. Ou se dura muito, né? Né? E aí vem aquela coisa. Quando termina, parece que você nunca mais vai respirar. Sim. Mas volta a respirar. Né? Como o bebê, quando nasce, né? Tem lá, respirou, ficou roxinho. Né? É interessante pensar nisso no sentido assim, a gente pode ter novos amores até nos próprios amores. Sim. Não é? Sim. Novos momentos de amar nos próprios amores. Sim. Que se a gente for pensar numa paternidade ou numa maternidade ou numa relação conjugal que seja, Exato. ou de trabalho, né? Quantas vezes a gente tem que se resgatar numa relação para, não é amar de novo, para amar de um jeito diferente. Isso é muito Não é? bonito que você está falando, Edna. Eu atendo casais e eu sempre vejo novos casamentos com os mesmos pares, né? Sim. Então, assim, casar de novo com os mesmos pares casar de novo, né? É uma questão importante, muitas vezes. E quantas vezes um casal casado há 50 anos, né? Pensando, aqueles que chegam às bodas de ouro, né? Quantas vezes eles se casaram? Nossa, muitas vezes, Né? né? Muitas vezes, sim. Se tudo deu certo, muitas vezes. Ou não, né? Ou só o tempo sustenta aquela relação e nada mais, né? Também tem isso. Ou esse amor, ele vai se transformando, né? Sim, Nossa, teria tanta coisa para falar. Ué, podemos fazer o 2. Eu topo. Não é? Eu Vocês topo, porque querem? tem muita Podemos coisa. O que fazer vocês o acham? dois. Claro, mas eu não queria deixar terminar Sim. antes da gente poder dizer o seguinte: sem esse caos todo, não tem nem arte, não tem música, não tem poesia. não é? Não tem psicanálise. Não tem psicanálise, não é? Como todo esse turbilhão Sim. é essencial para a vida, para vida. produção, para transformação Sim. e para o belo. Sim. Não é? A criatividade. Sim. Pro belo. Sim. Nós nos refazemos e é tão importante nos refazer, né? Bom, eu nem vou entrar porque acabou. Bom, eu queria agradecer muito vocês, né, que estão aí nos assistindo, nos acompanhando. Peço que vocês possam compartilhar, mandar para as pessoas que vocês acreditam que possam gostar do nosso trabalho, que é um trabalho, sobretudo, de divulgação de um amor, né, que é o Crescendo Instituto. Exatamente, só um minutinho. Cibele e Simone também são voluntárias e supervisoras do Crescendo.
tá? Para vocês verem como o Crescendo ama. Sim. Muito. E nós estivemos aqui, né, e agradecemos muito por isso, com a Cibele, que é psicanalista e psicóloga clínica, com a Simone, psicóloga clínica, eu, né, que sou psicóloga clínica e psicanalista, e a Edna Mota, coordenadora e fundadora do Instituto Crescendo. Vocês não sabem o que essa mulher é capaz de fazer. É porque ela me ama. É porque ela me ama que ela tá falando isso. Bom, gente, foi um prazer, um beijo grande no coração de todos vocês e o amor está no ar.